Boa noite, pessoal, tudo bem? Em primeiro lugar, gostaria de agradecer a presença de vocês, desejar uma ótima noite, apesar da noite estar fria, mas eu espero que a gente tenha um tempo bom. Eu gostaria de fazer alguns comentários a respeito da cirurgia refrativa, mas antes eu queria, por que a gente resolveu dar esse passo para compartilhar nossa experiência, nosso conhecimento com nossos ouvintes, com os nossos pacientes e assim sucessivamente. Nós estamos vivendo, acho que a quarta revolução, que é a revolução dos dados ou a revolução digital. E a velocidade com que as informações se propagam é muito rápido. E nós precisamos estar conectados com as tendências do que está acontecendo em diferentes segmentos da sociedade. Um deles é da informação. Eu acho que é um recurso extremamente democrático, a gente consegue bater papo, conversar, gratuito, a gente não paga nada, e a ideia é que a gente se utilize desse recurso para interagir, bater papo, conversar, tirar dúvidas. Quando eu recebo um paciente dentro do consultório, às vezes eles têm dúvida com relação, olha doutor, é engraçado, eu não sei que tipo de médico eu devo passar em consulta para fazer uma avaliação do dia a dia. Pensando não em cirurgia ocular, não pensando em oftalmologia, mas pensando em medicina de uma maneira geral. Então, geralmente é o seguinte, se você... Tudo bem? Tá, tudo bem. Se tiver dúvida, eu chamo. Se vocês vão me dando feedback, tá? Se vocês estão conseguindo ouvir com qualidade, se estão conseguindo enxergar com nitidez, para que eu possa me orientar. Joia, muito obrigado, já estou vendo os corações. Eu vou contar um segredo para vocês, tá bom, gente? Essa é minha primeira live, tá? Vocês não podem falar para ninguém. E ontem eu estava participando do evento que estava nos estimulando a gente interagir. A gente tomar iniciativa, deixar a timidez do lado e começar a utilizar essa ferramenta que é extremamente importante. Então, voltando um pouquinho. Quando o paciente, de uma forma geral, quer passar em consulta conosco, diz, doutor, eu não sei que tipo de médico eu devo passar em consulta. Então, a sugestão é sempre o seguinte... Teus pais têm algum problema de saúde? Tem. Teu pai tem problema de quê? Meu pai é cardíaco, então você tem que passar no médico cardiologista. Minha mãe é diabética, você tem que passar no médico endocrinologista. Então, de uma maneira geral, a gente tem que passar pelo menos em 3 médicos todos os anos. Primeiro médico é o cardiologista de uma maneira geral, porque a principal causa de morte do nosso meio não violenta são os acidentes cardiovasculares. E a segunda causa de morte não violenta são os cânceres. Então, todo mundo, por exemplo, tem que passar no médico cardiologista, se for mulher, no ginecologista. E se for homem, no urologista. Mulher por causa do câncer de mama e homem por causa do câncer de próstata. E o terceiro médico mais importante, o oftalmologista. Mas, doutor Charles, por que o oftalmologista? Gente, o olho é como se fosse uma espécie de radar do organismo. Dos órgãos dos sentidos, o olho é que está em constante contato com o ambiente. Aproximadamente 70% das informações provenientes do ambiente que chega no cérebro, que passa pelos sentidos, 70% é via olho. Existem muitas doenças que acometem o corpo, que têm manifestação inicialmente ocular. Eu me lembro do episódio, quando eu fui escrever meu primeiro artigo científico, de um paciente, foi um relato de caso, uma coisa interessante, porque a paciente entrou no consultório dizendo o seguinte, doutor, eu estou com minha visão embaçada. E a gente faz aquele exame oftalmológico de rotina que alguns de vocês já estão acostumados. Então a gente colhe a historinha de vocês, em seguida coloca naquela cadeirinha, pede para você ler as letrinhas lá na frente, e por fim a gente dilata as vistas e vai ver o fundo de olho. E eu detectei uma lesão no fundo do olho da paciente. Eu disse, nossa, mas que coisa estranha, o que será que está acontecendo? Pedimos alguns exames, tipo exames de sangue, ultrassonografia, e achamos por bem também pedir uma tomografia do tórax. Depois de um tempo, a gente percebeu que tinha uma lesão também presente no exame de imagem. Nós ficamos em dúvida, nossa, o que será que está acontecendo? Então, nós começamos a interagir com o pessoal da cirurgia torácica, e eles disseram o seguinte, olha, Charles, a gente precisa fazer um outro exame, uma biópsia pulmonar, porque isso aqui é uma suspeita de câncer. E foi feita então a biópsia pulmonar. Só que ao longo do tempo eu perdi contato com a paciente. E o que aconteceu? A biópsia pulmonar revelou que ela tinha um câncer
e que aquelas células malignas tinham caído na corrente sanguínea e tinham ido para o olho. Só que o paciente não estava com tosse, não estava com dificuldade para respirar, não estava com febre. A doença abriu com quadro ocular. É muito também comum pacientes que estão com diabetes. O diabetes é uma doença sistêmica que acomete o olho por alteração do metabolismo. O paciente fica com a visão embaçada. Então a gente examina o paciente e dentro da avaliação oftalmológica a gente faz a dilatação. A gente detecta algumas alterações no fundo do olho. Qual a primeira ideia que a gente tem? Provavelmente diabetes. Só que o paciente procurou primeiro o médico oftalmologista. Ele não foi no endocrinologista. Daí a importância sempre de todo mundo fazer os exames preventivos. Então, quando eu não sei que tipo de médico eu passo, de uma forma geral, em termos de medicina, o primeiro é o cardiologista, o segundo é urologista para o homem, ginecologista para a mulher, e o terceiro é o médico oftalmologista, porque o olho, dos órgãos dos sentidos, é o mais importante, que mantém contato direto com o cérebro e que recebe as informações provenientes do ambiente. Muito bem, eu convidei então vocês para a gente bater um papo sobre cirurgia refrativa. Na verdade, quais são os tipos de cirurgias refrativas e que são os candidatos mais apropriados para a cirurgia refrativa? Gente, a cirurgia refrativa ela é uma especialidade oftalmológica não muito antiga. Na verdade, os primeiros estudos relacionados à cirurgia refrativa datam do final da década de 90. Então, de 90 para cá, nós temos o quê? Mais ou menos 30, 35, 40 anos. E a cirurgia refrativa surgiu exatamente da necessidade de diminuir a dependência aos óculos e às lentes de contato e melhorar a qualidade de vida do paciente. E um dos primeiros modelos de cirurgia refrativa foi colocar um anelzinho, na verdade, na córnea, né? Então, quando a gente vai fazer cirurgia refrativa, o que a gente tenta fazer é remodelar a curvatura da córnea. Se o paciente tinha uma córnea muito curva, vai ficar achatadinha. Isso a gente geralmente utiliza para corrigir as miopias. Ou se o paciente tem hipermetropia, a gente vai ter que trabalhar na periferia da córnea, curvando mais a região central. Então, a gente altera a curvatura da córnea, a gente diminui a espessura e com isso a gente corrige o grau. E as técnicas tradicionalmente mais conhecidas são duas. Nós temos o PRK, nós temos o LASIK. O PRK e o LASIK são cirurgias consideradas extremamente seguras. Elas conseguem oferecer para o paciente um resultado visual final bem satisfatório. Qual a diferença basicamente da técnica, não é isso? No PRK eu tenho que remover mecanicamente, com um instrumento especial, a primeira camada da córnea, que é o epitélio. Uma vez removendo o epitélio, o paciente está apto para receber o laser. Então a gente vai aplicando o laser, com isso a gente remodela a curvatura, a gente diminui a espessura e a gente corrige o grau. É muito comum vocês perguntarem para a gente, mas doutor Charles, olha só, o pós-operatório é um pouquinho desconfortável. Pessoal, de todos os órgãos do corpo, o milímetro cúbico mais sensível é a córnea. A córnea é considerada um tecido imunologicamente privilegiado, porque ele não tem vasos sanguíneos, a córnea só tem terminações nervosas. E isso faz com que a córnea seja extremamente sensível. O que faz com que então a gente não tenha desconforto na córnea? É a própria integridade da córnea. A córnea é como se fosse o vidro do relógio. Quando eu olho para a hora, no relógio de pulso, por exemplo, eu tenho o vidro do relógio e por trás dele eu vejo os ponteirinhos. Mas eu só consigo enxergar os ponteiros porque na frente tem o vidro transparente. É como a córnea. A córnea é a primeira camada do olho e ela é totalmente transparente e ela é muito rica em terminações nervosas. E quando a gente faz a cirurgia, então, do PRK, obrigatoriamente eu preciso remover mecanicamente. Isso causa, por si só, um trauma. E a resposta de dor é individual para cada pessoa. Então, tem indivíduos que têm muita sensibilidade. O pós-operatório é bem desconfortável. É muito comum sensação de corpo estranho, irritação, lacrimejamento, embaçamento e dor. Por isso que é muito comum no pós-operatório a gente fazer o quê? Vai ter que usar bastante colírio, vai ter que usar uma lente de contato curativo e tomar remedinho por boca. Então, de uma maneira geral, o PRK é um tipo de cirurgia refrativa considerada segura, eficaz. O intraoperatório consiste em a gente remover a primeira camada da córnea. Gente, a cirurgia bem feita, sem pressa, deve demorar aproximadamente 10 minutinhos por olho.
E outra dúvida que vocês têm geralmente, doutor, a gente faz os dois olhos simultaneamente? Sim, a gente faz os dois olhos ao mesmo tempo. Outras cirurgias de olho, uma delas, a mais comum, na verdade, é a cirurgia de catarata, pelo menos em termos de Brasil, a gente faz em dias separados. Então, a cirurgia de catarata é uma cirurgia um pouquinho mais complexa. A gente tem que entrar dentro do olho, tem que remover a catarata e implantar uma lente artificial para restabelecer a visão. Na cirurgia refrativa, a gente não faz isso, de uma maneira geral. Existem as opções também de cirurgia refrativa de implantar lente, mas hoje a gente vai se ater mais basicamente a dois tipos, porque é um assunto um pouco mais extenso e complexo e não quero gerar muitas dúvidas em vocês. Quando a gente vai para o LASIK é um pouquinho diferente. O LASIK a gente tem a capacidade de confeccionar uma tampinha na córnea. Então, tenta imaginar, pessoal, uma latinha de ervilha. Então, quando você vai com um abridor de lata, você abre a latinha, só que você não tira a tampinha por completo. Você levanta a tampinha, você vira a latinha, derrama a ervilha, depois você reposiciona a latinha e devolve a tampinha para o lugar. É mais ou menos isso que a gente faz. Então, na cirurgia refrativa com o modelo LASIK, a gente utiliza um aparelho especial chamado microceratum. Então, o microceratum tem uma lâmina especial. A gente, então, levanta uma tampinha da córnea e por baixo da tampinha a gente aplica o laser e corrige o grau. Em seguida, a gente devolve a tampinha para o lugar. A grande vantagem do LASIK é o pós-operatório é muito mais tranquilo. É que essa tampinha é como se fosse um curativo natural. Então, o restabelecimento visual é muito mais rápido. E o pós-operatório é muito tranquilo. Entretanto, é o seguinte, então, doutor Chagas, por que a gente não faz LASIK em todo mundo? Então, a gente teria que pensar o seguinte, quem são os melhores candidatos para fazer cirurgia refrativa? Então, é assim, aqueles pacientes que apresentam os requisitos mínimos, pelo menos um ano sem ter variação de grau. E é interessante que os pacientes tragam para a gente o seu histórico. Isso é, às vezes, uma dificuldade que a gente tem no consultório, porque nem sempre o paciente consegue guardar suas receitinhas de óculos. E ele pergunta para mim, doutor, só pode me informar se meu grau está estável ou não? Geralmente eu faço a seguinte brincadeira com os nossos pacientes. Eu digo, olha, por exemplo, quanto você calça? O tamanho do pé. Doutor, eu calço mais ou menos 40. Ok. Você calça 40 há quanto tempo? 40, sei lá, doutor, uns 10 anos aproximadamente. Tudo bem. Quando é que teu pé vai aumentar de tamanho? Meu pé aumentar de tamanho? Não vai aumentar mais. Exato. Quando é que o pé vai diminuir de tamanho? Nossa, doutor, mas que pergunta mais engraçada. Não vai diminuir mais. Ok, então você pode falar para mim se teu pé está com tamanho estável ou não. Doutor, meu pé está com tamanho estável. Você precisou ir no médico para saber, o médico ortopedista, por exemplo, para saber se seu pé está estável ou não? Não, doutor, porque assim, todo dia eu estou calçando o tênis, o sapato, o chinelinho, e eu sei que meu pé não está aumentando. Eu digo, então utilize essa mesma lógica para a questão ou para o critério da metropia estável, ou do grau estável. Então, assim, a idade mínima é 21 anos, que em teoria é uma tendência já a estabilizar. No fundo, gente, não existe mais essa idade de que o grau vai estar estável. 18, 21, não. Em termos práticos, a gente tem pacientes, eu tenho alguns pacientes acima de 30 anos, alguns poucos acima de 40, com grau aumentando. Ou seja, fugiu a regra dos 18 e 21. Em resumo, 18 e 21 já não é mais uma regra. Então, como é que a gente sabe se o grau está estável ou não? Basicamente, o ideal seria duas coisas. O paciente, se ele não é meu paciente, nunca passou em consulta comigo, ele me traz o histórico dele. Olha, doutor, minha receitinha aqui de 2017, 2018, 2018. Eu sei que isso é difícil, mas isso seria o ideal. Então, eu tenho uma receita dos meus últimos 3, 4 anos. Eu percebi que da receita 1 para a receita 2, o grau aumentou um pouquinho. Mas da 2 para 3, o grau não aumentou mais. E da 3 para 4, o grau não aumentou. E sabe curioso? Eu estou enxergando bem com os óculos, ou com a lente de contato que eu estou utilizando. Então, se o paciente me traz o histórico dele de pelo menos um ano, o ideal seria até mais, 2, 3 anos, de que o grau dele não está aumentando. Se ele tem no mínimo 21 anos de idade, isso é sugestivo de que provavelmente o grau dele esteja estável e que a gente então pode proceder aos exames pré-operatórios, tá? Qual outro critério que a gente utiliza para indicar cirurgia? É a vontade manifesta do paciente. Tem algumas pessoas que dizem o seguinte, eu tenho uma relação muito boa com os meus óculos. Eu consigo trabalhar, eu consigo estudar, eu consigo dirigir, vou para o teatro, para o cinema, para o shopping, e eu estou bem desse jeito. Isso, na verdade, é a minoria dos pacientes. A grande maioria dos pacientes que prende realmente o requisito de pacientes jovens, a gente vive aquilo que eu tinha falado para vocês, um mundo digital, um mundo em constante transformação.
As pessoas buscam cada vez mais qualidade de vida. Qualidade de vida é um conceito bastante amplo, mas que em termos de oftalmologia seria o seguinte: eu ter uma quantidade de visão sem óculos, sem lente de contato satisfatório para que eu consiga desempenhar minhas atividades a contento, sem dependência de nada. Eu não quero depender de óculos, não quero depender de lente de contato. Então, uma das opções para a gente melhorar a qualidade de vida dos nossos pacientes é fazer a cirurgia refrativa. Então, se você tem pelo menos 21 anos de idade, apesar disso não ser, com certeza, por definição, um critério que seja suficiente para a gente indicar a cirurgia, mas pelo menos 21 anos de idade. Um paciente que tem pelo menos um ano, o ideal até que seria mais, que o grau não está aumentando, então ele traz o histórico dele para mim, ou eu tenho o histórico desse paciente. E o paciente manifestar a sua vontade: doutor, eu quero melhorar minha qualidade de vida, diminuir minha dependência aos óculos. Joia! São os requisitos mínimos. E a gente agora vai falar um pouquinho de grau. De uma maneira geral, a gente tem os graus de miopia, hipermetropia e astigmatismo. São os graus que fazem com que eu diminua bastante minha capacidade de enxergar à distância. Dependendo da quantidade, não só da natureza do grau, mas dependendo da quantidade do grau, é que a gente também vai indicar a cirurgia. Por exemplo, tem muitos pacientes com pouca hipermetropia, com pouco astigmatismo, que eles nem sequer percebem quem tem grau. Porque a natureza da baixa hipermetropia e da baixa astigmatismo não é gerar muita distorção visual. A gente consegue conviver bem com esses problemas. Mas à medida que o grau da hipermetropia e do astigmatismo vai aumentando, isso vai diminuindo minha capacidade de enxergar e eu preciso então depender de recursos ópticos. Clínicos são ópticos e lente de contato. Então, os graus mais baixos de hipermetropia, a gente não opera, porque o paciente vive bem com esse grau. Principalmente se o paciente é um pouco mais jovem, porque ele tem um músculo dentro do olho que consegue exercer uma ação que compensa esse grau baixo. Mas à medida que o grau de hipermetropia vai aumentando, e se o paciente tem um pouquinho mais de idade, a capacidade do músculo de compensar esse grau é menor, então a gente tem que avaliar se o paciente preenche os requisitos com relação ao exame objetivo propriamente dito para fazer a cirurgia. A miopia já é um pouquinho diferente. Pela natureza da miopia, mesmo que o grau seja baixo, por exemplo, 0,50, o paciente, pessoal, já tem dificuldade para enxergar. O hipermétrope não é assim. O hipermétrope com 0,50, até às vezes 1 grau de hipermetropia, ele não sente necessidade de óculos, nem de lente de contato, porque o músculo dentro do olho, existem outras coisas que estão envolvidas no processo, mas vamos resumir. O músculo que está dentro do olho consegue compensar essa deficiência. O míope não é desse jeito. O míope com 0,50 de miopia, ele já percebe que tem dificuldade para enxergar, porque o raciocínio é o contrário da hipermetropia. O músculo que existe dentro do olho do paciente míope não tem mesmo a capacidade de compensação do hipermétrope. Então, o paciente tem dificuldade para enxergar. Então, doutor, até que ponto a gente deve indicar cirurgia? Então, o critério para a gente indicar a cirurgia é o seguinte: o quanto aquela deficiência está comprometendo minha vida e eu quero me ver livre dela. Então, da maneira geral, os graus maiores de hipermetropias é que compromete um pouquinho mais a visão, que teria mais indicação de cirurgia. E os graus menores de miopia, já a partir dos graus menores, na verdade, 0,50, 0,75, 1, já tem indicação de cirurgia, desde que preencha também os outros requisitos. Cada caso é um caso. Vamos pensar então na hipermetropia. A hipermetropia um pouquinho maior, tipo hipermetropia por volta de 2, 3 graus, junto com um pouquinho de astigmatismo, e se o paciente tem acima de 30, a capacidade de compensação realmente diminui. Então, a gente pode sim pensar em corrigir com laser. Qual a questão da hipermetropia? Então, essa é a primeira etapa, a gente recebe o paciente, bate-papo, conversa, em seguida eu vou fazer os exames específicos, basicamente 2. Hoje em dia, um dos exames mais interessantes que a gente utiliza para estudar a córnea é a tomografia de córnea. Do mesmo jeito que existe tomografia craniana, hoje a gente tem um exame que consegue estudar a tomografia de córnea. No passado, a gente usava basicamente a topografia, que é um exame que estuda só a parte da frente da córnea. Com a tomografia de córnea, a gente consegue estudar a frente e a parte de trás. Isso nos dá mais segurança para a gente avaliar o tecido corneano como um todo. Em seguida, a gente também faz o exame de fundo de olho. Então, se a tomografia de córnea e o exame de fundo de olho estiverem normais, ótimo, o paciente está apto para a cirurgia. Como é que a gente faz para corrigir o grau da hipermetropia? Eu preciso aplicar laser na periferia da córnea.
É assim que funciona. Eu preciso encurvar o centro. Eu não encurvo o centro aplicando laser no centro. Não é assim. Eu encurvo o centro aplicando a periferia. É mais ou menos o seguinte. Se vocês pegaram as duas mãos e fizeram uma leve pressão de cada lado do abdômen, o que é que vai acontecer? A barriguinha vai crescer. É simples. Então, se eu faço uma leve pressão de uma mão em direção à outra, do lado da barriga, o que vai acontecer? Vai ter uma protuberância abdominal. E é assim que a gente faz com a hipermetropia. Eu aplico laser na periferia da córnea, eu aumento a curvatura. O que é que acontece? Com o passar do tempo, parte desse efeito é perdido. A gente chama isso de regressão. Então, é muito comum no paciente hipermétrope se perder um pouco do efeito da cirurgia ao longo do tempo. Por isso que é importante a gente falar antes da cirurgia do paciente. Olha, o tipo de grau que você tem, hipermetropia com astigmatismo, por natureza, perde um pouco do efeito ao longo do tempo. Diferentemente do míope, que eu vou explicar para vocês daqui a pouquinho, tá bom? Então, a gente pode fazer tanto o PRK como o LASIK. O PRK, então, a gente vai ter que remover mecanicamente a primeira camada da córnea. A gente vai aplicando o laser na periferia da córnea, deixando a região central mais curva, e com isso a gente corrige o grau. E no caso do LASIK, o princípio é o mesmo, só vai mudar o meio. Ao invés de eu raspar, eu vou ter que levantar uma tampinha com um aparelho chamado microceratum. Então, a gente encaixa o aparelhinho no olho do paciente. O microceratum tem na sua extensão uma lâmina especial. A gente levanta uma tampinha, por baixo da tampinha a gente aplica o laser, em seguida a gente devolve a tampinha. Com isso a gente corrige a cirurgia, a gente corrige o grau. Lembrando, aí o pós-operatório, o que é que a gente precisa fazer? Antibiótico para evitar infecção. Anti-inflamatório, principalmente corticoide. Existe também uma categoria de anti-inflamatórios que a gente chama de não corticosteroides, que a gente também utiliza, mas o mais importante é o corticoide. A gente usa bastante colírio lubrificante para lubrificar, umedecer a superfície ocular. E no caso do PRK, é importante tomar remédio por boca. Lembra que eu falei para vocês previamente, a córnea ela é ultrassensível, extremamente sensível. Quando a gente então faz a remoção da primeira camada, a gente causa um trauma. E dependendo do limiar de dor de cada paciente, você pode manifestar bastante sintomatologia no pós-operatório. Por isso que, nesse caso, a gente sempre usa uma lente de contato curativo 100 graus nos pacientes que são submetidos ao PRK, tá bom? No LASIK é um pouquinho diferente, então, a gente tem um aparelhinho chamado microceratum, eu levanto a tampinha, aplico o laser, devolvo a tampinha. Essa tampinha ajuda bastante o paciente a ter um pós-operatório um pouquinho mais ameno, um pouquinho mais tranquilo. Por questão de segurança, pode também se usar uma lente de contato curativo 100 graus no pós-operatório do LASIK, mas a gente remove no dia seguinte. Diferentemente do PRK, a gente não remove no dia seguinte, porque essa córnea que foi traumatizada pela remoção do epitélio precisa de aproximadamente 7 dias para que esse epitélio ele se autorregenera, tá bom? Ele cresce da periferia em direção ao centro e de baixo para cima. Por isso que é muito comum no pós-operatório PRK. Dor, sensação de corpo estranho, irritação, lacrimejamento, vista embaçada. Gente, não se assuste. E a gente tem utilizado bastante esse recurso do Instagram. O Instagram, na minha opinião, é como se fosse uma extensão do consultório. Às vezes o paciente sai do centro cirúrgico, a gente bate papo, conversa, explica tudo direitinho, mas o paciente chega em casa e diz, nossa, eu esqueci de perguntar isso, aquilo, outro. Então hoje a gente tem um canal aberto de comunicação direta, para manter esse contato constante. Então, não é infrequente o paciente, doutor, meu olho está coçando, queimando, está ardendo. Doutor, isso é normal? Tudo normal. Doutor, minha visão está flutuando, às vezes está bom, às vezes está ruim. Doutor, eu fui tentar ler o jornal, a revista, o livro, teve momentos que eu consegui ler, teve momentos que eu não consegui ler. Gente, tudo isso é normal, principalmente no PRK. No PRK, o trauma que a gente causa é maior, a gente remove a primeira camada da córnea, eu preciso que essa córnea se auto-regenere. Isso leva em tempo aproximadamente 7 dias. No LASIK não é assim. No LASIK, então, a gente levanta a tampinha, aplica o laser e devolve a tampinha, e o pós-operatório é muito mais tranquilo. Algumas perguntas que vocês costumam fazer para a gente. Doutor, o que é que eu posso fazer, então, depois da cirurgia refrativa? De uma maneira geral, é o seguinte. No PRK, como pós-operatório um pouquinho mais confortável, a gente libera o paciente para casa, então ele vai fazer uso das medicações, é sempre bom fazer uma compressinha gelada, abaixa a temperatura local, fecha os vasos, diminui a circulação das células inflamatórias, dá uma sensação de conforto e bem-estar. E vai ter que tomar remedinho por boca.
Como o pós-operatório é muito desconfortável no PRK, dependendo do limiar de dor de cada paciente, a gente vai pedir para que o paciente volte às suas atividades pouco a pouco. Então, no dia eu opero toda quinta-feira de manhã, por exemplo, eu peço para o paciente voltar na sexta-feira de manhã, a gente bate papo, conversa, e aí a gente vai orientando o paciente. Os primeiros 2, 3 dias são bem desconfortáveis, mas à medida que esses dias vão se passando, vai diminuindo o desconforto e vai melhorando a visão. E com isso o paciente vai normalizando, inclusive, o seu humor. E eu peço para o paciente voltar na semana seguinte para a gente remover a lente, fazer mais um exame, remover a lente. Então, assim, gente, depois de 7 dias de cirurgia, tanto do PRK como do LASIK, eu praticamente libero vocês para fazerem tudo. Sabe como é tudo? Prática de esporte, atividade física, academia. As meninas sempre perguntam por maquiagem. Maquiagem eu já libero no dia seguinte, desde que seja maquiagem que não envolve a região ocular. Eu fico imaginando as meninas assim em batom. Não funciona, né? A natureza feminina as mulheres por natureza precisam de adereços, precisam de colocar os brincos, os colares. Então é natural que ela também queira se maquiar. Mas eu peço para que evite a região do olho, para que a gente manipule. Então, assim, sombra, lápis, rímel, não é aconselhável usar nos primeiros 2 dias. Mas depois eu já libero também para o paciente, depois de 3, 4 dias mais ou menos, eu já libero para o paciente com parcimônia, com cuidado, voltar a fazer uso da maquiagem. Doutor, quando é que eu volto para o trabalho? Como eu opero geralmente de quinta-feira, o paciente volta comigo na sexta, ele fica repouso relativo sábado e domingo. E segunda-feira ele já volta para a rotina dele. Tem alguns pacientes que têm um pouco mais de dificuldade. E a gente vai conversando pelo Insta. Eu digo, olha, então se você tiver com dificuldade, não se preocupe, não vai para o trabalho, volta aqui comigo, eu faço uma nova avaliação, eu te atesto retroativamente. Não tem nenhum problema. De maneira que por volta de depois de uma semana, pensando no PRK, eu já libero o paciente para fazer praticamente tudo. Então ele fez a cirurgia comigo na quinta, volta comigo na sexta, retorna comigo na outra sexta-feira. Eu removo a lente de contato curativo, faço uma avalia do paciente, reoriento o uso das medicações e digo para ele, pode voltar a fazer tudo que uma pessoa normal faz. Raft, mergulho, paraquedismo, taekwondo, jiu-jitsu, capoeira, tudo. Uma semana depois. Não tem nenhum problema, tá bom? Doutor, mas se eu for praticar algum esporte e acontecer alguma coisa no meu olho? Se acontecer alguma coisa, não tem relação direta com a cirurgia que você fez. É o mesmo risco que você teria de acontecer alguma coisa se você não tivesse feito cirurgia. A condição da córnea está praticamente normal depois de 7 dias de cirurgia. Combinado? No LASIK é mais rápido o retorno às rotinas, porque tem aquela tampinha que facilita bastante o retorno à sua rotina do dia a dia. O desconforto é bem maior e você se sente muito mais satisfeito em termos de qualidade de visão. E aí nossa rotina é o seguinte, antibiótico, corticoide, lubrificante, no caso do PRK precisa tomar um remédio pro boca e fazer a compressinha gelada. Aí eu peço para o paciente depois voltar comigo 1 mês, 3 meses, 6 meses, 1 ano. Por volta de 1 ano aproximadamente, a gente acaba dando alta para o paciente, mas a maioria quer voltar em consulta comigo para a gente fazer acompanhamento. E a gente faz. Tem outra coisa interessante, pessoal. Hoje em dia, a gente consegue também fazer o PRK sem raspagem. É uma ideia bem legal. A gente chama de Zero Touch ou Trans-PRK. Nesse caso, não é necessária a remoção mecânica da primeira camada da córnea. Então, a gente posiciona o paciente na mesa cirúrgica. A gente precisa aumentar um pouquinho a energia do laser para que o laser consiga penetrar na parte primeira da córnea, que é o epitélio. Ele penetra. Em seguida, ele vai fazendo efeito no estroma da córnea, que é a metade da córnea. Vantagem desse método, a gente tira a questão da lâmina de bisturi. O trauma que a gente causa acaba sendo menor. Os riscos de infecção acabam sendo menor. Então, hoje, ou quando eu falo hoje, nos últimos 5 anos aproximadamente, a gente tem feito bastante cirurgia de PRK sem lâmina de bisturi. E do mesmo jeito tem acontecido com LASIK. Hoje a gente tem tecnologia disponível para a gente fazer a tampinha sem lâmina de bisturi. A gente chama de Fento-LASIK ou LASIK. O que é que acontece, né? A maioria dos pacientes, quando eu firmo o contrato com o seu convênio, geralmente o convênio oferece os métodos tradicionais. Esses métodos tradicionais, eles não são ruins, pelo contrário, eles são bons. Só que eles obrigatoriamente envolvem lâmina de bisturi.
E aí, se o paciente tem interesse em fazer uma tecnologia um pouquinho mais avançada, sem lâmina de bisturi, pensando no critério segurança e bem-estar e uma recuperação mais rápida pós-operatório, sempre está disponível essas opções. A vantagem quando a gente realiza os procedimentos, então, sem lâmina de bisturi, a gente está pensando em segurança no intraoperatório e uma recuperação mais rápida no pós-operatório. Existem outras modalidades de cirurgia refrativa, mas eu não quero me ater nesses detalhes, que de repente isso poderia até ser um tema para a gente bater um papo, conversar numa próxima live. Mas a ideia é que a gente vá fazendo... Olha só, eu falei para vocês baixinho, essa é a minha primeira live, tá? Então a gente tem algumas limitações tecnológicas. Vocês vão tendo um pouquinho de paciência com a gente que a gente vai descobrindo. Alguém me escreveu aqui alguma coisa? Deixa eu ver o que foi. Ok, faço a transmissão ao vivo na sala, ok, tudo bem, muito bom. Quanto de grau a gente pode corrigir, né? Antes disso, né? Então, Dr. Chaz, é o seguinte, já que o senhor está falando que a cirurgia com LASIK favorece ao paciente mais conforto e bem-estar, por que todo mundo então não faz cirurgia com método LASIK? Nem sempre é possível quando existe uma relação desproporcional. Por exemplo, a quantidade de grau do paciente é muito grande e a espessura da córnea não é capaz de corrigir a maior parte desse grau. Quando eu levanto a tampinha numa cirurgia de LASIK, aquela tampinha ela não tem poder refrativo, ela não tem poder de corrigir grau. Então, eu vou dar um exemplo para vocês. Se eu tenho um paciente que tem uma curvatura de córnea e espessura de córnea boa, eu consigo corrigir com segurança até 5, 6, 7, até às vezes 8 graus no LASIK. Agora, à medida que a espessura de córnea do paciente vai diminuindo, por questão genética, ele nasceu assim, ele tem bastante grau, mas a espessura de córnea não é suficiente para corrigir aquela quantidade de grau, nesse caso, não é aconselhável a gente fazer a tampinha, não é aconselhável fazer LASIK. Porque se eu apelar para esse recurso, eu vou corrigir menos graus. Então, o que a gente deve fazer? Tem que ter bom senso e bem-estar. Bom senso e tem que ter critério para a gente fazer as coisas, né? Cada caso é um caso. Pacientes que têm muito grau e a córnea é fina, não é aconselhável fazer LASIK. O que a gente faz? Faz PRK, remove mecanicamente a primeira camada da córnea, ou a gente faz o Zero Touch ou Trans-PRK, que é o PRK. Eles perguntaram alguma coisa, eu não sei se eu respondi, eu acho que não. Teve um aqui que fez alguma pergunta, mas a gente está conversando. Gente, assim, se vocês tiverem alguma pergunta, vocês estão... Isso, no canto inferior direito tem aí o pontinho de interrogação. Então vocês clicam, faz a perguntinha e eu vou respondendo para vocês, tá? Nós já fomos aproximadamente 30 minutos de live, eu estou falando bastante e ninguém está se manifestando. É porque o assunto é muito interessante e a gente vai discorrendo, a gente vai lembrando das coisas, vai discorrendo. E vocês estão percebendo que é uma coisa assim bastante espontânea, pouco profissional, mas é uma coisa assim bem espontânea. E a gente, com o passar do tempo, vai melhorando a nossa performance, não é isso? Então, assim, como eu estava falando para vocês, se você tem muito grau, vamos dizer o seguinte, eu tenho uma córnea fina. Doutor, quanto é uma córnea fina? Abaixo de 500 micras, tá? E eu preciso que uma córnea tenha no mínimo 400 micras, 390 para funcionar bem. Existem alguns cálculos que a gente faz que existe uma relação entre a quantidade de grau que eu tenho e quanto eu consigo corrigir. Então, assim, cada 1 grau que eu corrijo consome aproximadamente 18, 20 micras. Então, se um paciente tem mais ou menos 5 graus de miopia e ele tem uma córnea de 500 micras, 5 graus de miopia, 500 micras, pode-se fazer um LASIK, mas eu acho que é arriscado. É preferível, nesse caso, pensando no critério segurança, a gente remover a primeira camada da córnea com método PRK ou de preferência Trans-PRK, que a gente não usa lâmina de bisturi, e com isso eu tenho uma chance maior de corrigir o grau do paciente. Agora, se esse mesmo paciente ele tem 550 micras de espessura de córnea e tem 5 graus, pode fazer o LASIK sem nenhum problema. Por quê? O pós-operatório vai ser muito tranquilo. Então, essa dúvida é recorrente. Que tipo de cirurgia a gente vai fazer? Vai depender basicamente da sua idade, da sua atividade profissional, da quantidade de grau que você tem, da curvatura e de espessura da córnea. Aí a gente indica PRK ou Trans-PRK, ou a gente indica LASIK ou feito LASIK.
Existe uma situação extrema. Existe aquelas pessoas, pessoal, que tem assim, acima de 10 graus, 11 graus, 12 graus, 13 graus. E aí, doutor Charles, dá para fazer cirurgia refrativa aplicando laser na córnea? Não é aconselhável. Nessas condições, a opção seria a gente implantar uma lente dentro do olho. É como se a gente pegasse o óculos que está fora do olho e colocasse dentro do olho. Não é a cirurgia de catarata que todo mundo confunde. A cirurgia de catarata a gente faz quando as pessoas têm catarata. Dentro do olho todo mundo tem uma lente natural chamada cristalina. Com o passar do tempo, o cristalino vai ficando opaco e vem a catarata. Mas isso é comum em fases mais avançadas da vida, principalmente por volta dos 60 anos. Então, pessoas mais jovens como vocês que estão me ouvindo, que tem um grau forte, mas a espessura... Vem cá, Malocas. Só para você ver aqui... Só um pouquinho, viu, pessoal? Minha assessora para assuntos técnicos é a minha esposa. Me explica o que significa isso aqui, ó. Tem alguém querendo falar com você ao vivo. Tem alguém querendo falar comigo ao vivo, então... Solicitações. Ela quer falar com você. Você quer falar com ela? Então vamos falar com ela. Isso, fala com ela. A Ellen, que é a minha esposa. Oi, gente. Boa noite, tudo bem? Ela é minha assistente para assuntos técnicos. Então alguém está querendo falar comigo. Ela vem me ajudar. Vocês entendem, né? Que eu estou aprendendo. Eu acho que você já respondeu. Eu já respondi? Pergunta se ela quer entrar ao vivo com você, a gente chama. Pronto. Tá? Mas parece que tá tudo ok, tá bom? Tem 13 pessoas, tá ao vivo. Ó, quando você faz assim, significa que você tá acenando para as pessoas, é uma forma de agradecer joia. pelo fato das pessoas estarem aqui, tá? Então, gente, eu tô acenando ao vivo, em vez de estar clicando aqui na telinha com o sinalzinho de isso. Pronto, todo mundo recebeu aí um okzinho. Era o Dalton? É o Dalton, né? Tá? Joia. Então, você pode continuar aí, olha, tem bastante gente, tá vendo? Tá bem legal, o pessoal tá fazendo pergunta, tá? Joia. Pronto, agora eu vou pra lá, tá bom? Vai pra lá. E aí, quando terminar, você me chama, ok? Pronto, olha, são 25 para as 10, eu vou demorar no máximo mais 25 minutos pra gente conversar um pouquinho. Porque você só pode ficar 1 hora, senão vai derrubar. Eu só posso ficar 1 hora, mas vou derrubar. Então, eu vou fazer o seguinte, vou falar mais uns 10, 15 minutinhos, eu vou abrir espaço caso alguém queira fazer algum comentário, queira tirar alguma dúvida, tá bom? Beijo. Pronto, beijo, obrigado, Marlose. Olha, quem é solteiro, se case, viu? Assim, fugindo um pouquinho a questão da cirurgia refrativa, casamento é tudo de bom. Sempre é bom a gente ter uma pessoa do lado para compartilhar com a gente as nossas experiências, inclusive as nossas experiências tecnológicas. Eu fico imaginando, se não fosse a esposa, como é que ia lidar com esse negócio. Gente, que engraçado. Então, o que eu estava falando para vocês é o seguinte. Existem situações em que o paciente tem muito grau e a espessura da córnea não é suficiente para a gente corrigir esse grau correspondente. O que é que a gente faz? Uma opção é implantar a lente dentro do olho. Não é o implante de cirurgia de catarata que a gente faz numa fase mais avançada. São os implantes que a gente faz em pacientes mais jovens, que têm, por exemplo, acima de 10 graus. 12 graus, 14 graus, 15 graus. O que é que eu faço, então, para resolver esse problema? Não dá, pessoal, para aplicar laser na córnea para corrigir grau. Eu já tive situações extremas, já tentei ter até cuidado nesse comentário, por questão ética. Eu já tive pacientes o seguinte, que ele tinha 10 graus. O problema desses implantes, dessas lentes, é porque é um custo alto e o convênio não costuma cobrir. Mas eu já tive pacientes, por exemplo, com 10 graus de miopia. Mas eu consegui corrigir com segurança na córnea 9 graus. Mas antes da cirurgia eu perguntei para ele, fulano, você tem previsão de se organizar economicamente para fazer a cirurgia de implante de lente no médio prazo? Não tenho, doutor. Longo prazo, doutor, não tenho perspectiva de longo prazo conseguir levantar recurso para implantar essa lente. Está fora de cogitação nesse momento. Então, em situações extremas, pacientes bem selecionados, eles não tinham condições de implantar a lente dentro do olho, tinha uma quantidade de grau mais ou menos alto, mais limítrofe, em torno de 10, e eu consegui corrigir com segurança na córnea 9. O paciente acabou ficando com residual de 1. Mas isso a gente tem que falar previamente. Olha, a proposta da cirurgia no seu caso não é grau zero, não é visão 100%, não é visão perfeita, não é visão igual nos 2 olhos, nem é promessa que você vai ficar sem óculos ou sem lente de contato. Só que o paciente no final acabou ficando com 1 grau de miopia aproximadamente. O que eu vejo de vantagem? Ele vai continuar dependendo dos óculos, mas não para tudo. Ele vai acabar tendo no final uma armação cujo conjunto é mais fino, a lente,
é mais leve e o custo final é mais barato. E o paciente sair num patamar de 10 para 1, vai ter muitas coisas em torno dele do dia a dia que ele consegue fazer sem óculos. Aquilo que a gente sempre lembra que não pode fazer sem óculos, sem lente de contato, é dirigir, gente. Dirigir, se você tem algum problema ocular, tipo grau, e você não está usando óculos, você está assumindo um risco muito grande, colocando não só você e outras pessoas também em risco. Então, assim, eu digo para esse paciente, olha, se você ficou com grau residual apenas, exceto a questão de dirigir, que é um fator muito importante, você consegue, por exemplo, no seu dia a dia, em casa, que você conhece a rotina, se virar muito bem sem óculos. Se você está no ambiente de trabalho, o seu óculos vai ficar do ladinho da tua mesa, porque você só vai ter dificuldade para enxergar a distância. Mais para perto, você consegue se virar super bem. Lembrando, essas são situações muito específicas que a gente escolhe a dedo, e pacientes que não têm perspectiva de fazer implante de lente dentro do olho, mas que tem uma espessura e curvatura de córnea que permite que a gente corrija aproximadamente 90% do grau. Nesse caso, eu acho que vale a pena. A cirurgia refrativa ela é bastante segura. A gente praticamente, gente, não tem complicações, tipo infecção. Infecção forte, eu não lembro a última vez que a gente teve. Uma coisa que pode acontecer, às vezes, é o tal do retoque, né? Todo mundo pergunta, doutor Chagas, eu fiz cirurgia há algum tempo atrás e o meu grau voltou. Eu tenho tido cada vez menos esses casos, porque a gente tem um cuidado muito grande na seleção do nosso paciente. Por exemplo, se você não tem certeza se o grau está estável, não é aconselhar fazer cirurgia ainda. Então, eu já tive situações de pacientes com 18 anos de idade. Doutor, eu queria fazer cirurgia com o senhor. Eu digo, seu grau está estável? Não. Eu digo, eu não vou fazer cirurgia então. Mas por quê? A gente tem que esperar o grau estabilizar. Mas o paciente tinha 5 graus, tinha questões de ordem íntima, pessoal, não queria ficar dependendo dos ossos lentes de contato. Foi para a concorrência e fez a cirurgia. Um ano depois, o paciente volta, fechando o olho, enxergando para frente, dizendo, doutor, não estou enxergando. Eu digo, lembra? O grau, nesse caso, não voltou. Isso é uma dúvida muito frequente. Quando você fez a cirurgia, não deveria ter feito, porque o grau ainda não estava estabilizado. Então, essa questão de grau voltar é uma confusão muito grande também que tem. Não é comum grau voltar em pacientes que já estavam com grau estabilizado, principalmente no míope. Diferentemente do hipermétrope, que a gente já comentou previamente, que pode acontecer um fenômeno que a gente chama de regressão do tratamento. Vou dar um exemplo para vocês. O paciente tinha mais ou menos 4, 5 graus de hipermetropia, que é mais ou menos o limite que a gente consegue corrigir com segurança, tá bom? Aplicamos o laser para corrigir 5 graus de hipermetropia. No primeiro momento, o paciente ficou muito satisfeito. Mas à medida que o tempo vai passando, parte do efeito da correção do grau de hipermetropia vai se perdendo. E um pouquinho de grau vai se manifestando. E nesses casos, a gente precisa corrigir com óculos ou com lente de contato. Às vezes, é possível fazer o retoque também no paciente hipermétrope, mas, invariavelmente, existe uma tendência a sempre sobrar um pouquinho de grau no paciente hipermétrope. No míope, isso não é comum, de grau voltar se o paciente estava com grau estável, porque não é comum o fenômeno regressão do tratamento. Às vezes, o que acontece é o paciente ter feito a cirurgia, no momento que o grau não estava estável, mas ele resolveu assumir riscos e fez a cirurgia. Ficou um tempo bom, mas depois desse tempo, parte do grau voltou. Aí a gente precisa acompanhar esse paciente ao longo do tempo para ver se esse grau não vai aumentando. Porque não basta somente ele chegar no consultório e dizer, doutor, não estou enxergando bem. Então foi detectado que parte do grau realmente voltou. Vamos operar de imediato. Nem sempre é assim. Principalmente se o paciente for mais jovem. A gente então precisa fazer acompanhamento do paciente. A cada 6 meses, a cada 12 meses, o paciente volta no consultório e a gente faz o exame de rotina, oftalmológico, faz o exame de imagem, principalmente a tomografia de córnea. Se a gente perceber que o grau não está estável, então a gente acompanha o paciente. Mas percebendo que o grau está estável, ele já fez cirurgia uma vez. Um pouquinho de grau, voltou. Principalmente no hipermétrope. O paciente míope provavelmente teve uma pequena progressão. Mas se a córnea permitir, dá para corrigir com segurança, sim, um pouquinho mais de grau. Se ele tinha grau residual final, ele tinha 5, ficou com mais ou menos 1. Dá para fazer esse 1 sem nenhum problema. Uma outra dúvida muito frequente que vocês têm, que a gente tem falado bastante, é com relação à monovisão. Então, assim, gente, por volta dos 40 anos de idade, é muito comum a dificuldade para enxergar de perto.
Presbiopia é dificuldade para enxergar de perto por causa da idade. Os anos vão se passando, a gente vai manifestando sinais claros de envelhecimento em todo o corpo. E no olho, é dificuldade para enxergar de perto. O paciente míope, por natureza, enxerga muito mal de longe, mas ele enxerga muito bem de perto. Então, o que a gente faz já há bastante tempo? O paciente tem por volta dos 40 anos de idade, então ele tem 5 graus no olho. 5 graus no olho, aproximadamente. A gente faz o exame e consegue detectar qual dos dois olhos enxerga um pouquinho melhor para longe. Essa é uma dúvida muito frequente também. Por natureza, os olhos não são obrigatoriamente iguais. Sempre tem um olhinho que é um pouquinho melhor do que o outro. Esse olho dominante, a gente busca o zero. O outro olho, a gente de propósito deixa um pouquinho de grau. Por volta de 0,75 aproximadamente. É possível que no pós-operatório o paciente tenha um pouquinho de dificuldade no início, porque o cérebro vai estar se acostumando a essa nova condição. O olho está enxergando legal, mas o outro não. Mas em contrapartida, ele vai estar com a visão muito preservada de perto. Então, um recurso que a gente utiliza bastante para diminuir a dependência aos óculos dos pacientes de perto é quando eles têm por volta dos 40 anos de idade, a monovisão. Doutor Charles, a gente costuma também fazer esse recurso da monovisão em pacientes jovens? Não. Paciente jovem não é comum porque o olho tem um processo natural chamado de acomodação. A acomodação é o trabalho que os músculos dos olhos fazem porque a gente busca enxergar da melhor forma possível. Quanto mais jovem eu sou, mais reservas acomodativas eu tenho. Mais o músculo trabalha, melhor eu consigo compensar tanto minha visão de longe como de perto. Mas à medida que o tempo vai passando, o olho vai envelhecendo, eu vou tendo dificuldade também para enxergar de perto. O míope, por natureza, enxerga bem de perto. Para eu não perder meu bem de perto, o que eu faço? O olho, eu busco zero na cirurgia, e o outro, de propósito, eu vou deixar um pouquinho de grau. A maioria dos pacientes, gente, gosta muito dessa opção. Por quê? Lembra que eu falei para vocês no dia que a gente vive no mundo digital? E o mundo digital é um mundo de perto. E o mundo de perto é computador, celular, tablet. Está todo mundo conectado. E isso a gente está falando de visão, distância de aproximadamente um braço. E o que é que eu faço, então, para preservar uma boa visão? Se eu tenho um pouquinho mais de idade, por volta dos 40, é fazer com que um dos olhos tenha um pouquinho de miopia. E o outro olho não tem praticamente nenhum grau. Com isso, eu faço com que eu enxergue bem, os dois olhos abertos para longe e preserve minha visão boa de perto. Então, o recurso da monovisão é muito interessante. O curioso é o seguinte, porque quando vocês passam numa consulta geral com um colega generalista que não é especialista, que não está habituado com essas práticas de cirurgia refrativa, e às vezes eles esquecem de mencionar esse fato. E quando a gente menciona isso para o paciente, ele diz, nossa, doutor, mas que conversa é essa? Eu nunca ouvi falar nisso. Uma forma bem legal da gente reproduzir o resultado da cirurgia com laser na córnea, com monovisão, é fazer um teste de lente de contato. Então, eu faço isso com bastante frequência. Então, o paciente chega no consultório e diz, doutor, esse negócio de monovisão ficou meio estranho para mim. Então, eu digo, vamos fazer um teste de lente. A gente descobre que um olho é melhor do que o outro. O olho dominante, a gente coloca uma lente para ele ficar enxergando bem de longe. Por exemplo, o olho direito, 5 graus. O olho esquerdo também tinha 5. Eu coloco quanto? Coloco 4, 4,25. Põe essa lente no olho do paciente e deixa ele esperando na sala. Na sala de espera. Eu digo, eu quero que você caminhe aqui, lê um jornal, revista, o livro, veja a TV, e daqui a 15 minutos você volta. Invariavelmente, os pacientes respondem, nossa, doutor, gostei muito, gostei bastante. A maioria dos meus pacientes que são míopes e que enxergam naturalmente bem para perto, mas não enxergam bem de longe, eu sempre ofereço essa opção. E sempre a gente faz o teste de lente de contato. Invariavelmente, os pacientes gostam muito. Mas pode ter aquelas situações mais, doutor Charles, olha, fiz a cirurgia, o senhor explicou tudo direitinho para mim, eu entendi perfeitamente, só que eu não gostei da monovisão. Isso já aconteceu comigo algumas vezes. Não tem nenhum problema, pessoal. Esse olho que a gente de propósito deixou um pouquinho de grau, pode ser corrigido. Quanto tempo depois? Isso varia bastante. Eu espero entre 3 e 6 meses. Depende, claro, do contexto de cada paciente. Mas, em média, 3, 6 meses depois, se por acaso o paciente não gostou da monovisão, a gente leva ele para o centro cirúrgico e corrige novamente aquele grauzinho que a gente deixou de propósito. Qual é o problema disso? Se ele está por volta dos 40,
ele vai ter que colocar um óculos de perto. Tem pacientes que preferem isso. É a grande minoria. Eu diria para vocês que menos de 5%. A maioria se adapta muito bem à monovisão. Então, a monovisão é um recurso muito bom para a gente diminuir a dependência dos óculos do paciente, tanto de longe como de perto. Então, assim, gente, cirurgia refrativa é um mundo, com coisas muito interessantes, tá bom? A ideia, então, é que a gente tenha pacientes que preenchem o perfil, né? Qual o perfil? Idade mínima, estabilidade do grau, curvatura, espessura de córnea. Dependendo da quantidade de grau, a gente vai optar por uma ou outra técnica. De uma maneira geral, a gente tem duas técnicas tradicionais, o PRK e o LASIK. O PRK a gente remove mecanicamente a camada da córnea e aplica o laser. Qual a vantagem dessa técnica? Eu consigo corrigir mais graus. Mas qual a desvantagem? O pós-operatório é um pouquinho mais confortável. A gente vai ter que usar mais medicação, vai ter que colocar uma lente de contato curativa, vai ter que acompanhar um pacientinho de perto. Outra opção muito frequente que a gente faz é o LASIK. A gente levanta a tampinha, aplica o laser, devolve a tampinha. Quem é que não pode fazer essa cirurgia? Quem tem muito grau e a córnea não é espessa o suficiente para corrigir o grau correspondente. Qual a vantagem dessa técnica? O pós-operatório é bem tranquilo. Só que essas duas opções, obrigatoriamente, eu tenho que usar lâmina de bisturi. Só que a gente pode fazer cada uma dessas opções sem lâmina de bisturi, gente. Hoje o PRK a gente pode chamar de Zero Touch ou Trans PRK, é o PRK sem lâmina. E eu posso fazer também o LASIK sem lâmina de bisturi, que é o FentoLASIK ou o ILASIK. Qual é a grande vantagem dessas opções? Eu estou conseguindo agregar segurança ao procedimento e fazendo com que o pós-operatório seja um pouquinho mais confortável. Qual a ideia da cirurgia refrativa? Basicamente uma, pessoal, é melhorar a qualidade de vida. São aquelas pessoas que estão insatisfeitas no desempenho das suas atividades laborais, estudantis e lazer, porque depende do uso da lente de contato. É muito comum o pessoal dizer, doutor, como é que eu vou para a academia praticar esporte? Como é que eu vou para o parque? Vou praticar esporte aquático. Como é que eu usufruo de lazer colocando os óculos na lente de contato? As meninas principalmente dizem, doutor, eu vou ter um evento no final de semana. O mais comum antes da pandemia era casamento. Eu não quero ir com óculos com lente de contato. E ainda tem um detalhe, já que a gente falou na questão da pandemia, eu estou quase encerrando essa etapa, eu vou abrir uns 10 minutinhos, porque eu queria interagir um pouquinho mais com vocês. Com o advento da pandemia, a gente foi obrigado ao uso de máscara. E o que é que acontece com a máscara? A gente tem uma dificuldade de transpiração e parte do vapor da fala vem para onde? Vem para o olho. É muito comum olho seco. E tem gente que já usa lente de contato. Porque quando você coloca o óculos, imagina como é que fica aquele vapor nos óculos. E quando você usa lente de contato, também vem o vapor e deixa o olho bastante seco. Então, a gente percebeu um maior interesse também na cirurgia refrativa em função da indisponibilidade do paciente não querer mais ficar usando máscara. Porque a máscara acaba deixando a vista um pouquinho mais embaçada. Cirurgia refrativa é um procedimento seguro, eficaz, rápido, mas complexo. Geralmente o pessoal confunde rapidez com simplicidade. Pelo meu sotaque, vocês repararam que eu não sou daqui. Eu geralmente dou o seguinte exemplo dos meus pacientes. Olha, vamos considerar a seguinte situação. Eu sou paraibano. Vamos pensar em duas formas de a gente ir para Paraíba. Uma delas de ônibus, outra de avião. Aí eu pergunto para o paciente, qual dessas duas opções de transporte tem mais tecnologia agregada? Doutor, o avião. Muito bem. Qual dessas duas opções o piloto precisa treinar mais? Doutor, é o avião. Muito bem. Qual dessas opções, em teoria, a gente vai chegar mais rápido no destino? Doutor, é o avião. Então, eu cheguei mais rápido de avião porque o processo é simples ou porque o processo é complexo? Doutor, agora eu entendi, a ficha caiu, porque o processo é complexo. Então, a cirurgia refrativa precisa de um piloto que tem que pilotar uma aeronave, que é o laser. E a gente tem uma grande responsabilidade sobre os nossos cuidados, né? Isso de fazer com que a gente consiga atingir um resultado. E qual seria o resultado? Diminuir basicamente sua dependência aos óculos, melhorando sua qualidade de vida. Então, a ideia é o seguinte, procure seu médico oftalmologista, de preferência um cirurgião refrativo, além do exame oftalmológico de rotina, que é a cuidado visual, microscopia, tonometria, tem que fazer obrigatoriamente um estudo detalhado da córnea e estudar também detalhadamente o fundo do olho.
Dependendo do resultado desse exame oftalmológico, da tua idade, da quantidade de grau que você tem, do tipo de grau que você tem, da curvatura da córnea, da espessura da córnea, do fundo do olho, a gente vai pensar então em técnicas cirúrgicas. E de uma forma geral a gente teria duas, PRK e LASIK, que evoluíram para as opções, essas mesmas opções, sem lâmina de bisturi, o Trans-PRK e o Femto LASIK e o LASIK. A gente já conversou um pouquinho sobre o pós-operatório e como o paciente volta para a sua rotina, tá bom? Olha só, pessoal, a gente está quase acabando. Eu tenho mais ou menos aqui uns 5 minutinhos. Eu queria agradecer muito, porque a gente começou com 5, depois aumentamos para 10. Ontem eu estava participando da atividade que o cara está dizendo o seguinte: olha, não deixe de usar os seus recursos digitais. Você tem que explorar bastante essa ferramenta. Mas você tem que ter um número mínimo de pessoas. Ele disse, olha, tem que ter no mínimo 4. Tem que ter você, a sua esposa, os filhos e quem sabe a empregada que trabalha com você. Mas não deixe de fazer. A gente às vezes fica com frio na barriga. Mas a gente tem que encarar. E a ideia é exatamente isso, é compartilhar um pouco a nossa experiência com vocês. Aquele pouquinho de conhecimento que a gente conseguiu acumular ao longo do tempo, tá bom? Na verdade, o que a gente queria fazer hoje era interagir um pouco com vocês, trazer um pouquinho da nossa experiência, um pouquinho de informações de como é que mais ou menos funciona. Eu fico imaginando que deve ser uma coisa meio abstrata, né? Porque eu estou falando, vocês estão aqui imaginando, mas doutor, isso, aquilo, outro. Às vezes até é difícil de imaginar. Como é que vai ser a raspagem, como é que vai ser a tampinha. Agora o senhor está falando que tem a opção de fazer sem lâmina de bisturi. Não importa essas limitações. O importante é que vocês consigam entender o geral da cirurgia refrativa e sempre procurar um hospital que tenha tecnologia e um profissional que tenha experiência. A chance de insucesso, gente, é muito baixa. A chance de complicações é muito baixa. E a grande vantagem é que a gente consegue melhorar muito a qualidade de vida dos nossos pacientes, diminuindo a dependência aos óculos, correto? Olha só, temos mais 5 minutinhos. Eu queria que vocês, de alguma forma, se manifestassem, tá? Eu acho que no canto inferior direito, desse símbolo que tem uma interrogação, quem tiver alguma dúvida, alguma pergunta, algum comentário, pode fazer. Faz para mim, que à medida que eu tiver acesso a essa informação, eu vou respondendo para vocês, tá bom? Desde já eu queria aproveitar e agradecer muitíssimo a presença de todos vocês. Tem sido uma experiência gratificante, uma experiência... E a tendência nossa, à medida que vocês perceberem que vale a pena a gente continuar, é a gente trazer outros temas. Eu faço muito cirurgia refrativa há bastante tempo, mas além disso também a gente tem bastante experiência em córnea, existem alguns temas bem interessantes que envolvem córnea, as conjuntivites, as ceratites, as esclerites, as infecções, as inflamações, os traumas. Existem diferentes cirurgias também no segmento da córnea para restabelecer a qualidade de vida do paciente. E a gente também tem experiência na catarata. E a gente, então, resolveu começar com cirurgia refrativa, tratando de assuntos mais específicos, porque cirurgia refrativa tem começo, mas não tem fim. É um mundo a ser explorado, tá bom? Mas, assim, à medida que vocês forem me dando devolutiva e dizendo, doutor Charles, gostei, mas eu queria que vocês me dessem devolutiva mesmo, no próprio Instagram. Olha, doutor Charles, eu acho que a linguagem não foi muito boa, você falou muito tecnicamente, ou falou muito rápido, ou falou muito devagar, ou falou muito alto, ou falou muito baixo, a iluminação não estava adequada, faltou utilizar de recursos audiovisuais para facilitar um pouco a nossa percepção, nosso entendimento, até para a gente acompanhar o raciocínio. Mas eu queria que vocês me dessem devolutiva. Qual a impressão de vocês, o que vocês acharam, se vale a pena a gente continuar fazendo, porque assim, tem muito médico oftalmologista e tem muita gente boa. Mas independentemente de ter muita gente boa e ter muita quantidade, eu acho que a gente deve tentar. Assim como vocês, eu gostaria de aproveitar e estimular vocês a fazerem também lives nos seus diferentes segmentos de ação trabalhista. Na educação, em serviços, no desenvolvimento pessoal, na política, na economia e assim sucessivamente. Eu acho que é um recurso que, assim, o mundo digital veio para ficar, a gente precisa aderir a esse mundo novo e a gente precisa saber como lidar com eles. E tem que enfrentar nossos medos, as nossas limitações, as nossas dificuldades, a nossa timidez. Você já parar para pensar o quanto cada um de vocês poderia ajudar muita gente nas suas diferentes áreas? Mas se você ficar calado,
Se você nada falar, como é que você vai atender essa população? Não pode. Então a gente tem que deixar a timidez do lado. Confesso para vocês que eu sou tímido, tenho as minhas limitações tecnológicas, mas eu estou aqui. E isso, eu estou vendo um monte de coraçãozinho do lado. Muito legal, pessoal. Então, eu acho que por hoje é só. São praticamente 10 horas. Eu estou conversando com vocês há aproximadamente 1 hora. Meu Deus do céu, gente. O tempo passa e passa rápido. Mas sabe o que é legal? Porque a gente fica tão empolgado, a gente considera esse assunto tão interessante, a gente fica imaginando como ajudar as pessoas com o conhecimento que a gente tem, facilitando o acesso dessas pessoas a essa tecnologia. Já pensou como a gente poderia mudar as pessoas em diferentes áreas? Se o cardio faz isso, se o pneu faz isso, se o nefro faz isso, se o empresário faz isso, se o empreendedor faz isso também, cada um na sua devida área, porque a ideia é exatamente essa, atingir o máximo de pessoas, trazendo a nossa experiência, um pouquinho do nosso conhecimento, para ajudar as pessoas a superar as suas dificuldades, as suas limitações e melhorar a sua qualidade de vida, tá bom? Eu acho que é isso. Mais uma vez, muitíssimo obrigado pela presença de vocês até esse momento. Não esqueça, por gentileza, de dar um feedback. Eu queria que vocês, de alguma forma, compartilhassem a experiência de vocês, o que vocês acharam, para que a minha intenção, gente, é continuar, tá bom? Isso foi um piloto, foi um pontapé inicial, foi um bate-papo inicial. Eu queria que vocês me dessem uma devolutiva para que a gente melhorasse. Pode criticar, na boa, sem nenhum problema, porque a ideia é exatamente essa, a gente conseguir identificar as nossas falhas e ir corrigindo ao longo do caminho. Até que a gente consiga ter uma performance tal que a nossa mensagem consiga atingir as pessoas e melhore a vida das pessoas, tá bom? Mais uma vez, muito obrigado. Deixa aqui, por gentileza, os comentários de vocês e a gente vai se falando. Eu vou informar para vocês previamente quando a gente for ter um próximo momento, mas a ideia é que a gente não tenha períodos muito longos não, tá bom? Que a gente consiga interagir cada vez mais rápido e que a gente tenha esse canal de comunicação aberto, tá bom? Pessoal, muito obrigado. Foi um prazer estar com vocês e a gente se vê na próxima live, tá bom? Ó, muito obrigado pela presença de vocês, viu? Um abraço. Tchau.